Fala galera do canal da Pangeia, no vídeo de hoje falaremos sobre o PIB, Produto Interno Bruto, dando continuidade ao assunto dos indicadores sociais da aula 13. Então vamos lá. O Produto Interno Bruto, o PIB, ele é um indicador que está relacionado com a atividade econômica de um lugar durante um determinado período. Em linhas gerais, é um indicador econômico bastante utilizado na macroeconomia, que é o ramo das ciências econômicas, que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica, em um determinado período, podendo ser de um ano ou um trimestre. Sendo assim, o PIB ele representa a dinâmica econômica do lugar, apresentando possível crescimento da economia. Para que serve o PIB? Basicamente, o PIB ele serve para medir a atividade econômica, tendo como análise do resultado do crescimento econômico do lugar em questão. Ao calcular o PIB, cria-se não só a possibilidade de analisar o crescimento econômico, mas também oportuniza comparações com outras localidades. Esse nível de crescimento ele pode também indicar possíveis problemas, caso não tenha crescido como esperado, e assim permitir diagnósticos que apontem caminho para a melhoria da economia. O PIB também ele permite analisar quais setores da economia geram mais ou menos renda. Sendo assim, é possível identificar as fragilidades econômicas, bem como enxergar em quais setores deve-se investir. E como calcular o PIB? O cálculo do PIB ele considera os bens e serviços finais, o que significa que não se leva em consideração o ferro utilizado na produção de um carro, por exemplo, mas o carro em si. Isso evita que alguns produtos sejam contabilizados duas vezes. A medição do nível de riqueza ele pode ser feita de três formas, chegando ao mesmo resultado. Temos a riqueza, onde somam-se todas as riquezas produzidas na área. Assim, considera-se que tudo que foi produzido nessa soma leva-se em consideração o que foi produzido pela indústria, pelo setor de serviços, que são todas as atividades remuneradas, e pela agropecuária. E desconsideram-se, nesse caso, os produtos intermediários, ou seja, as matérias-primas, para não contabilizá-las duas vezes. A demanda, que considera-se o consumo, ou seja, leva-se em conta a despesa interna, sendo assim, há uma análise sobre o que é consumido pelas famílias e pelo governo, bem como as despesas das empresas, sejam elas privadas ou governamentais, que investem. As exportações e importações também são consideradas nesse cálculo, e a soma é feita a partir de tudo que é comprado. E a renda, onde somam-se as remunerações com base nos salários, juros, aluguéis e lucros distribuídos, e nesse caso consideram-se que o salário que pode pagar pela comida vendida no restaurante, por exemplo, e dessa forma paga-se também pelo serviço, garantindo ainda o lucro obtido pelo estabelecimento, assim como os custos da produção. E o cálculo do PIB ele é feito com base na soma dos bens produzidos durante um determinado tempo em um determinado lugar. E qual a diferença entre PIB nominal e PIB real? O PIB nominal ele corresponde àquele cujo cálculo é feito com base nos preços correntes, portanto, no ano em que o produto final foi produzido e comercializado. O PIB nominal ele considera que há variações nos preços mediante a inflação ou deflação. E já o PIB real corresponde àquele cujo cálculo é feito com base nos preços constantes, escolhendo então um ano específico e não levando em consideração o efeito da inflação. Portanto, o PIB real ele é mais utilizado pelos economistas, pois, ao escolher um ano específico, calcula-se a produção sem muita variação. E o que é o PIB per capita? PIB per capita ou PIB por pessoa é um indicador que representa o que cada pessoa do local analisado teria do total de riquezas que são produzidas no país. Sendo assim, o PIB ele é dividido pelo número de habitantes da área, indicando o que cada pessoa produziu. O PIB per capita ele é considerado, de certa forma, um indicador padrão de vida. E é importante dizer que se um país ou um determinado lugar possui um PIB elevado, mas tem muitos habitantes, o PIB per capita ele será baixo.
Mas isso nem sempre significa que o país ele possui uma má qualidade de vida. O mesmo ele acontece para países como o PIB médio, como por exemplo a Noruega, que por não ser um país muito populoso, o PIB per capita ele acaba sendo elevado. E é válido ressaltar que países que apresentam elevados PIBs per capita, eles tendem a apresentar maiores índices de desenvolvimento humano, o IDH, visto que o crescimento da economia ele é proporcional à qualidade de vida. Porém, muitos estudiosos eles preferem não utilizar o PIB como um determinante da qualidade de vida, já que ele não leva em consideração a distribuição desigual da renda. E o que o crescimento do PIB significa? O crescimento do PIB ele está relacionado com a ascensão da economia, que quanto maior o PIB, maior é a renda de um determinado lugar. Portanto, por vezes, o PIB ele está relacionado com a qualidade de vida. E se uma economia cresce, cresce também a oferta de trabalho, visto que houve um aumento da demanda a ser atendida. E assim podemos dizer que o crescimento ele está diretamente relacionado com a geração de empregos, assim como o aumento do número de empresas e possíveis investimentos. O aumento das empresas e a geração de empregos tem como consequência o aumento da oferta dos produtos e serviços, o que contribui para o controle da inflação. E vale ressaltar que o PIB ele está relacionado com o nível de desenvolvimento econômico, mas não com o desenvolvimento de um determinado local como um todo, visto que não leva em consideração questões como a distribuição de renda ou questões sociais, como os investimentos no setor de saúde ou educação. Outra questão importante abordada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável pelo cálculo do PIB no Brasil, é de que o PIB ele seja o total das riquezas de um determinado lugar. O PIB não é um estoque de dinheiro, mas sim um indicador de sua atividade econômica que demonstra o que foi produzido. E se o lugar em questão não produziu nada em um ano, o seu PIB será zero. E quais são as maiores economias do mundo de acordo com o PIB? Vamos ver agora uma lista de países com os maiores PIB real do mundo, segundo o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. E os dados eles também estão de acordo com o Fundo Monetário Internacional no ano de 2018, que são, em primeiro lugar, os Estados Unidos, com um PIB real de 18 bilhões e 569 milhões de dólares, e segundo a China, com 11 bilhões e 218 milhões de dólares. Em terceiro, o Japão, com PIB de 4,938 bilhões de dólares. Em quarto, a Alemanha, com PIB de 3,466 bilhões de dólares. Em quinto, o Reino Unido, com PIB de 2,629 bilhões de dólares. Em sexto, a França, com PIB de 2,463 bilhões de dólares. Em sétimo, a Índia, com 2,256 bilhões de dólares. Em oitavo, a Itália, com PIB de 1,850 bilhões de dólares. Em nono, o Brasil, com 1,798 bilhões de dólares. E em décimo, o Canadá, com um PIB real de 1,529 bilhões de dólares. Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo falaremos sobre o PNB, Produto Nacional Bruto. E no mais, se inscrevam no canal da Pangea, tanto no YouTube quanto no nosso Instagram e no Facebook. Dê um like se você gostou do vídeo e ative o sininho de notificações. Mais uma vez, muito obrigado e valeu!